Boa noite, queridos. Já estamos depois das 18 horas, amém? Mas eu estou passando mais uma vez aqui para deixar com vocês uma palavra que veio no meu coração neste momento, neste final de tarde, do qual toda a nação se prostrou diante do Senhor. Que tempo glorioso! Nós nunca vimos isso na nossa história, mas graças a Deus, coisas estão acontecendo. Aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo estão percebendo um movimento no reino espiritual que vem da parte de Deus a favor do seu povo. Mas eu quero falar nesse momento com vocês que eu estava caminhando lá embaixo e subi e vi aqui, veio ao meu coração a palavra de Marcos 4:35, quando Jesus ele acalma uma tempestade. E fala assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Olha que interessante, agora que eu estou lendo, ao cair da tarde, aleluia! Deus é lindo! Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu quero ficar por aqui. Jesus, nós já conhecemos essa passagem, né? E Jesus, ele aqui mandou o mar aquietar, o vento aquietar, mas eu quero ficar aqui algo que veio ao meu coração. Jesus tinha falado: passemos para outra margem. Então tinha uma convicção no coração de Jesus Cristo, que ele tinha que passar para outra margem. Ele tinha uma direção dentro de Jesus. E ele falou para os discípulos: vamos passar para outra margem. E aí nós sabemos que no meio do caminho aconteceu essa tempestade. E o que eu quero perguntar foi o que ocorreu ao meu coração. Se os discípulos não tivessem acordado Jesus, ele estaria dormindo. Ele estaria dormindo, não importando com a tempestade. Pode ser até que em algum momento ele acordasse por causa do balanço do barco, mas ele não acordou por causa que ele estava com medo, que o vento. Não, eu perguntando comigo mesmo: será que Jesus ele ia continuar dormindo? Sim, ele ia continuar dormindo. Sabe por quê, queridos? Por causa de uma convicção do coração dele, uma convicção do chamado dele, uma convicção daquilo que ele teria que fazer. Eu vou passar para o outro lado, independente se tem tempestade ou não, independente daquilo que pode acontecer no meio do caminho. E é isso que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Aí eu vou ao Atos 23, quando Jesus fala para Paulo assim: na noite seguinte, Atos 23:11, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Paulo tinha um direcionamento de Jesus para ir para Roma. E nós sabemos o que aconteceu durante este caminho. Em Atos 27, nós sabemos que veio uma tempestade. Mas Paulo, ele sabia que ele teria que estar em Roma. E ele foi um daqueles que falou: acalma-te, hoje o anjo de Deus ao qual eu sirvo veio falar comigo. Queridos, é uma convicção que tem que estar no nosso coração. É uma convicção da voz de Deus. A gente sabe que lá em Gênesis, quando Deus falou para Adão e para Eva, para que eles não comessem, especificamente para Adão, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles iriam morrer. E o que o diabo falou? O diabo está sempre desdizendo aquilo que Deus diz. E o diabo falou: não, certamente vocês não vão morrer. E o que aconteceu? Morreram. E essa morte, sabemos que foi uma morte espiritual, que houve separação do homem do seu Senhor.
O homem separou do seu Criador por causa do pecado. Então, hoje, o que nós temos que escutar? Se você não estiver firmado naquilo que Deus falou, você vai ficar agoniado, escutando várias vozes e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ficar andando em círculos. Por quê? Porque a voz de Deus sempre vai te dar uma direção. A voz de Deus sempre vai te direcionar para onde Ele enviou. E é esta voz, amados, que nós temos que escutar dentro de nós. É essa voz que um dia me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino dele e colocou dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para nos direcionar, para nos guiar, porque a palavra em Romanos 8 diz que os filhos de Deus são guiados. E esses filhos que são guiados são filhos maduros, são filhos que têm uma comunhão, que têm uma intimidade, que têm apurado os seus ouvidos à voz do seu Senhor. Então, Jesus, se os discípulos não tivessem acordado, ele ia continuar dormindo. Por causa de quê? Por causa de uma convicção que estava dentro dele. Passemos para outra margem. Pedro diz que esse fogo que está em volta de todo mundo não está acontecendo só com você, mas está acontecendo em todos aqueles que servem ao Senhor Jesus. Por isso, querido, é tempo verdadeiramente de você guardar o seu coração, guardar a sua mente, porque como diz lá em Colossenses, vamos lá rapidinho, em Colossenses 3 fala assim: visto que fostes ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Aquele que é nascido de Deus escuta a voz de Deus, e a voz de Deus é a voz do Criador, é a voz que tem sustentado o universo, é a voz que sustenta, a palavra dele sustenta o sol, sustenta a lua, sustenta as estrelas, é a voz dele que sustenta. Ela não vai me sustentar, ela não vai te sustentar. É lógico, meu irmão, é lógico, meu amado. Então, nós devemos, pergunta para você, que voz que eu estou escutando? Que voz que está me direcionando? A voz do Espírito Santo? Ou a voz do diabo que quer roubar sempre a palavra de Deus da boca dos filhos de Deus? Queridos, neste dia, neste momento, nesta hora, você tem que verdadeiramente dizer: a voz do meu Criador, a voz do meu Senhor, é essa voz que tem que me direcionar. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te glorificar e te exaltar, porque a sua voz é perfeita, a sua voz é pura, a tua voz derruba os cedros do Líbano. A sua voz, papai, é poderosa e o Senhor nos deu a graça de termos a tua palavra viva e escrita diante dos nossos olhos e viva dentro de nós pelo Espírito Santo. Pai, eu quero te pedir nesta noite que verdadeiramente a revelação, sabedoria, iluminação nos olhos dos teus filhos, eles possam verdadeiramente entender a grandeza de sermos chamados filhos de Deus e ser guiados pelo Espírito Santo, amado amigo, amado conselheiro, que durante todo o resto desta noite, os seus filhos, até a volta de Jesus Cristo, nós possamos ser totalmente guiados pelo Espírito Santo. É no nome de Jesus. Amém e aleluia. Amém, queridos. Um resto de domingo glorioso para você, no nome de Jesus e para toda a sua casa. Aleluia!